Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta, vamos apresentar um vídeo sobre o título da imposição das mãos. Você que é espírita sabe que na casa espírita que você frequenta, se você é ou não trabalhador, deve ter observado isso, é a imposição de mãos. Essa imposição de mãos, ela é tradicionalmente conhecida como sendo um ritual religioso, de modo geral, né? Não no espiritismo, de um modo geral, como um ritual religioso, e está presente em diversas tradições, inclusive, onde as mãos são colocadas sobre as pessoas, objetos, com a intenção de transmitir ali uma bênção, uma cura, um poder espiritual. Essa prática é encontrada, então, em contextos judaicos e cristãos, claro, e também em outras religiões e sistemas terapêuticos holísticos, que não tem aí uma vinculação especificamente religiosa. Diversas são as motivações para a imposição das mãos, né? Diversas. Ela também ela é também utilizada para a consagração de líderes religiosos, em alguns lugares líderes políticos também. Ainda é utilizada, repito, para bênção e perdão, de conceder bênção ou perdão a alguém. Porém, conquanto nós tenhamos pesquisado aí os motivos da imposição das mãos por hebreus e cristãos, e dentre outras iniciações, e de quem nessas crenças são autorizados a impor mãos sobre outrem e sobre objeto, porque na verdade não é qualquer um que pode, em nome dessas crenças, impor as mãos sobre alguém com qualquer que seja o propósito. Nós vamos nos concentrar aqui na imposição das mãos realizadas no Espiritismo pelos espíritas, de modo geral, sem restrição, pois no Espiritismo não há, naturalmente, privilégios. Então, nós vamos lembrar que desde Allan Kardec, até um dia desse, numa palestra na nossa casa espírita, Valdir, meu colega Valdir era o orador, estava falando sobre isso, né? Que desde o tempo de Allan Kardec, que era um magnetizador há 35 anos, antes mesmo de codificar a doutrina espírita, e que ainda afirmou, né, que o magnetismo e o espiritismo são doutrinas ou ciências irmãs, né? É que no espiritismo, então, a imposição das mãos vai para muito além do ritual da definição que no início do vídeo nós mencionamos. Porque no espiritismo, a imposição das mãos objetiva transferir energias vitais para o propósito de aliviar ou de curar o indivíduo em quem se impõe as mãos. Ao se impor as mãos, a criatura transfere de si para o próprio a criatura, transfere de si para a criatura o seu próprio magnetismo, bem como em comunhão com os espíritos, transfere também os fluidos da espiritualidade que nele se concentrou, né? A simples imposição das mãos trata-se de um passar energias calmantes, revigorantes, energizantes, enfim, né? A simples imposição das mãos, com o intuito de aliviar, de curar, também é um passe. Quem falava isso era o Divaldo Franco. Eu assisti algumas palestras do Divaldo, no qual ele se referindo a respeito da cura, ele falava da imposição das mãos, que a simples imposição das mãos é um passe. Conforme nós já vimos aí num vídeo que nós fizemos anteriormente, tanto o médium curador como o magnetizador comum, como na verdade qualquer pessoa, pode impor as mãos com o intuito de curar, variando, porém, o resultado na medida do próprio magnetismo dessas pessoas, e em estarem ou não sendo auxiliadas pelos espíritos no processo de alívio e cura das criaturas. Conforme nós mencionamos também lá no nosso vídeo que fizemos anteriormente, é o médium de cura, ou o médium curador, o médium curador, né? Vocês vão encontrar lá, nós falamos sobre isso com mais detalhes. Então, quando falamos da imposição das mãos, estamos falando de uma ferramenta que a pessoa possui no corpo físico e que lhe favorece o direcionamento das suas próprias energias e das energias espirituais nele metabolizadas, para o alívio ou cura de uma pessoa que possa estar passando por reveses de saúde psíquica, física ou espiritual. Uma vez, uma pessoa lá na casa espírita que eu frequento, da qual sou trabalhador, perguntou ao nosso confrade Mateus, Mateus já está desencarnado agora, né? Que falava sobre os benefícios do passe, e Mateus estava falando sobre isso, perguntou assim: e se a pessoa não tiver mãos, como poderá auxiliar seu semelhante nessa questão de saúde debilitada? Ao que Mateus então respondeu: bom, por notório, não poderá impor as mãos que não possui, não vai impor as mãos que não possui. A imposição das mãos
bem como qualquer outro mecanismo, disse o Mateus, qualquer outro mecanismo de paz, tem origem na mente da criatura. O passe é mental na sua origem. A imposição das mãos ocorre por uma ordem mental. Há que se desejar, então, querer o resultado. Portanto, a ausência das mãos não impede a transmissão de energias pela pessoa em relação a outra. A vontade direciona o comando mental e a terapêutica se realiza. Né? Depois ele mesmo questionou, ainda em relação a a pergunta que a pessoa fez, e de onde vem a energia encaminhada pelas mãos ou por qualquer outro mecanismo de paz? E ele mesmo respondeu, né? Vem do metabolismo humano e da espiritualidade. O médium libera seu próprio magnetismo, bem como metaboliza em si e libera também as energias havidas da espiritualidade, desde que esteja em comunhão com os espíritos. E ele prosseguiu perguntando e respondendo assim, e de onde essas energias irradiam? Aí ele mesmo disse, né? As energias magnéticas irradiam do corpo do médium pelas ações elétricas e metabólicas do corpo que gera energia. Naquele tempo, muito antes disso, aliás, na década de 50, 60 do século passado, havia muitas reuniões na nossa casa espírita, então era o Centro Espírita Sementeiro do Bem, em que nós tratávamos, eles eram adultos, eu era criança, eles eram adultos, e tratavam disso, e eu acompanhava, encantado com os argumentos das pessoas, né? Diz lá então que as energias magnéticas irradiam do corpo do médium pelas ações elétricas e metabólicas do corpo que gera energia. E essa energia, ela se manifesta em um campo eletromagnético e o médium interage com o ambiente e com outros campos eletromagnéticos, conforme nós aprendemos, inclusive, na literatura espírita. Eu fui procurar isso, lembrando desse fato, né, que o Mateus mencionou, mas existem outras pessoas que falam sobre esse assunto, naturalmente, porque o conhecimento não é privativo, de um único espírito, ou de um único grupo espírita. Lá no livro chamado Técnica da Mediunidade, de Carlos Torres Pastorino, ele fala, se não me engano, no capítulo que fala sobre magnetismo, né? E, e ao largo do tempo, ao largo dessa resposta, nós pesquisamos um pouco mais. E eu, quando eu lembrei disso e fui lá ler no livro do Torres Pastorino, pesquisando um pouquinho mais, e aprendi, ou aprendemos, porque não fizemos o trabalho sozinho, que o coração gera o maior campo eletromagnético do corpo. Aliás, gera o maior campo eletromagnético rítmico de todos os órgãos do corpo, com um campo elétrico cerca de 60 vezes maior que o do próprio cérebro. Já o cérebro utiliza a eletricidade para transmitir impulsos nervosos, para transmitir informações entre os neurônios. Eu tenho estudado isso, e minha amiga Rosana também começou a estudar sobre esse assunto, sobre a questão do cérebro, né? A capacidade que o cérebro, que é o órgão físico do qual o espírito se vale, para as suas realizações, inclusive nos processos de cura. E assim, não possuindo mãos, a criatura doa de si pelo pensamento, pelo olhar, pelas palavras, pelas preces indutoras, né, dedicadas, pela sua simples presença diante do necessitado e mesmo à distância, para o médium, para que a transfusão, a transferência da energia ocorra, não é necessário, naturalmente, então, que o sujeito tenha mãos. Mas se tiver, vai ser bastante útil, conforme nós dissemos, né? Jesus, pela conveniência do momento, impunha as mãos para materializar a sua vontade diante do necessitado, ensinando para os olhos de quem o via realizar o processo de cura. Porém, se o quisesse, nem precisava fazê-lo, né? Bastava querer e a pessoa estava curada. E ele dizia, a sua fé te curou, né? Porque a pessoa estava em sintonia com o tratamento realizado pelo Cristo Jesus. E assim as pessoas que estão nos centros espíritas, através da palestra, através da oratória, do orador da noite, devem ser orientadas de que elas devem ser não cúmplice nem comparsa, não deve ser coautora da sua própria melhora, né? Associando a sua vontade, o seu desejo de se curar, com a boa vontade e o desejo do médium, e com a boa vontade e o desejo dos espíritos, tudo limitado à necessidade e ao merecimento do fato, né? Da imposição das mãos. Esse foi o assunto de hoje. E vamos adiante.